Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e hoje nós iremos falar sobre as dificuldades e os prejuízos da bipolaridade. E para isso, para comentar sobre o assunto, eu trouxe carne nova no pedaço aqui. Doutora Bárbara trabalha lá no Instituto, ela é médica e faz um trabalho muito legal lá na clínica. Atende muita gente, né, doutora Bárbara? Sim. Faça uma pequena apresentação, doutora Bárbara, sobre você, sobre o seu trabalho, quantos anos de experiência que você tem já? Olha, eu me chamo Bárbara, eu moro aqui em Vitória, né, na capital do Espírito Santo. Eu sou formada tem 13 anos, nunca me vi em outra especialidade, né, sempre foi psiquiatria, desde o final da faculdade. Eu atuo na especialidade desde 2019, né, sou encantada pelas psicoses, pelas antigas neuroses e pelos transtornos de humor. Eu tenho experiência em ambulatórios de crise, experiência com internações e acompanhamento ambulatorial em infância e adolescência. Experiência em acompanhamento ambulatorial. Tenho experiência em acompanhamento ambulatorial de internação e crises na psiquiatria infantil e de adolescentes. E atualmente trabalho no CAPS, transtorno, onde nós acompanhamos e recebemos pacientes com transtornos mentais graves e persistentes e trabalhamos para a recuperação psicossocial destes. Agora, nesse semestre, eu faço parte do corpo médico do Instituto Caio Fontes para contribuir no tratamento, identificação e acompanhamento dos pacientes bipolares e ou com outras condições, como TDAH, transtornos de personalidade, principalmente. Isso aí, vocês viram que é barra pesada, né? Ela não pega coisa leve, né? Não. Mas pela experiência que eu percebo de vocês médicos lá no Instituto, né? Eu acho que nós somos água com açúcar, né? Eu não sei se você já ouviu esse termo, né? Coisa bem leve, bem suave, né? Porque em vista do CAPS ou em algumas clínicas que vocês trabalham, né? Clínicas compulsórias, etc., internações, pega coisa muito pesada. Então, quando vem um paciente que para vocês lá no Instituto, que é um cara, um ser humano que é funcional e tá só querendo se ajustar, deve ser muito simples, bem mais simples de mexer do que alguém que chega lá no CAPS dando pirueta, né? Parece simples, mas é igualmente desafiador, porque no CAPS e nas clínicas de internação, né, nas emergências, a gente vê a coisa acontecendo ali de uma forma muito disruptiva. Uhum. No Instituto, apesar de serem consultas ambulatoriais, os casos são complexos, porque são quadros complexos. A bipolaridade ela não é simples. E geralmente quando chega para nós, já chega de muito tempo ou maltratado, ou em dúvida, ou por uma queixa que não tem nada a ver, foi sempre tratado como outra forma, nunca melhorou, e aí a gente identifica. Sim. Aí sim se torna desafiador. Mas com um ajuste refinado, fica muito mais simples. Olha que importante o que a doutora Bárbara trouxe aqui. Às vezes, a pessoa está, por anos, décadas, tratando uma depressão. Sim. Unipolar, né, Bárbara? Uhum. E tá ali tomando um antidepressivo, que tá jogando ela em mania ad eternamente. Uhum. Manias mistas, episódios mistos, a pessoa fica agarrada naquele estado, muito pior do que sem, às vezes, a medicação. Uhum. E quando vem para uma consulta com uma pessoa que tem conhecimento e especialidade na área, e por incrível que pareça, Bárbara, é uma percepção minha, porque não sou médico, né, mas de vocês profissionais, são poucos os profissionais que têm habilidade de acompanhar um bipolar, de medicar bipolar, né? Uhum. De entender sobre o transtorno. Hoje mesmo, antes de vir aqui para o podcast, tava eu e a doutora Daiane e a Bárbara, e as duas estavam trocando livros de bipolaridade, informações. E, inclusive, tá, gente, as duas têm grupo de estudo sobre caso, esse tipo de coisa, são amigas pessoais, né? Sim, são. A doutora Daiane, que participa aqui com a gente sempre. Então, se dedica tempo para isso, né, Bárbara? Para poder entender
e saber medicar da maneira correta. E é justamente nesse ponto que eu já queria entrar, dado uma boa introdução do assunto, já conhecer a doutora Bárbara, é justamente esse ponto, né, que você já trouxe uma dificuldade e prejuízos de uma categoria de pessoas, que Uhum. são os mal medicados, né? Os Os mal mal medicados. medicados. São pessoas que vêm e quando chega até a gente, Bárbara, quando nós recebemos esse paciente no instituto para fazer o direcionamento para vocês, profissionais, muitas das vezes, olha, eu tô tomando remédio, mas parece que não tá fazendo efeito. E assim, Acende a luz. acende a luz. Vai, cara, se não tá fazendo. Se você toma uma medicação há anos e o remédio não tá fazendo efeito, tem algumas variáveis que a gente deve levar em consideração. Ou o remédio não é adequado para o que você Uhum. está precisando, Ou a dose não ou a está dose não adequada. está ajustada, ou está faltando princípio ativo nessa jogada aí. Uhum. Somar outro tipo de medicação. Aí eu falo assim: não, mas poxa, ninguém nunca falou isso comigo até hoje. Pois é. Então, A tal é, da investigação, psicoeducação, paciência e desejo do acompanhamento em conjunto, tanto do médico como o paciente, se justo. tornarem uma dupla para se ajudarem. Justo. E como que é, Bárbara? Você já pegou algum caso específico, assim, bem emblemático, que você lembra, cara, tava muito mal medicado, e você mudou, fez um ajuste de medicação, coisa Sim. que, pô, mudou a vida da pessoa? Já aconteceu? Você lembra de algum caso específico, assim? Lembro de vários, isso ocorre na minha prática particular ou até lá no instituto, pelo menos uma vez por semana. Hum, Pelo menos uma vez por semana. É, E a prevalência é alta. Por exemplo, um mais recente foi, olha, eu sou muito uma paciente jovem, né, adulta jovem, funcional, mas aos trancos e barrancos nos relacionamentos interpessoais, sempre muito brigona, explosiva e com fases marcadas depressivas e com períodos curtos de exaltação de humor e hiperprodutividade. uhum. O médico assistente considerou um burnout junto com um transtorno ansioso e começou um dual para ela, né? O dual não teve uma resposta, no caso, a Venlafaxina? venlafaxina, desvenlafaxina, Uhum. né? Aumentou para 100, piorou o sono, teve uma ativação, foi introduzido um tricíclico, amitriptilina. Dormiu? Dormiu, mas o sono totalmente desarquitetado. Com Desregulado. sedação residual pela manhã, boca seca e uma piora da irritabilidade. E aí, acendeu a luz. Ela me procurou porque esse estado depressivo piorou. E como que não melhorou com duas classes de antidepressivos usados simultaneamente? Específicos, né? Uhum. E ela me e pela irritabilidade, o colega no mês anterior tinha introduzido um estabilizador de humor que a gente, quem tem mais conhecimento, não considera estabilizador de humor, que é lamotrigina. É mais antidepressivo do que. É, a gente só coloca em episódio depressivo bipolar. Sim. Tem que ter um teto com outro estabilizador de humor para ele não ultrapassar ali. Não melhorou. E aí eu falei, olha, isso tá estranho. Você tá com sobreposição de medicações, as doses não me parecem estar ok. Me fala mais de você, me fala do seu período menstrual, se você tem alguma doença clínica, como que é seu dia a dia, como que é o seu desempenho no seu trabalho, você gosta do que faz, o que que pega mais para você? Ela, Bárbara, eu não tenho paciência para nada, ou eu tô chorando, ou eu tô querendo quebrar alguém, né? E com dois antidepressivos e um estabilizador de humor. E aí eu revendo protocolos mentalmente, né? Ela já tinha ultrapassado duas escalinhas da melhora da medicação. Só que eu precisava cogitar algum diagnóstico para eu me colocar um norte. Uhum. E isso é um caso recente, eu até reavaliei ontem. Eu classifiquei como uma depressão mista, né? E a revisão ocorreu depois de 6 semanas do Um quadro de ajuste. bipolaridade com depressão Isso, mista. depressão mista, bipolar. Reduzi o desvenla, né? Coloquei antipsicótico, que está como primeira linha já nos Uhum. guidelines, com ou sem estabilizador de humor. Um antipsicótico, uma dose estabilizadora de humor, não é dose como sonífera ou ansiolítica. Ela falou assim: olha, eu nunca estive tão bem.
E a troca das medicações foi mais suave do que eu imaginei. Porque eu falei, olha, eu vou fazer um switch bem, bem severo, mas eu tenho que saber que você não está internada, você vai afastar do trabalho cinco diazinhos que você vai passar mal. Essa não chegou a fechar critérios de bipolaridade? Não fechou, mas entrou no espectro. No espectro. A gente pode falar que é uma bipolaridade sem especificação. Ou subsindrômica. Justamente. É uma das classes, inclusive, né, que muita gente não conhece, né, porque não fecha critério. Então, o psiquiatra ou o médico que está atendendo ali, se não tiver esse feeling. Por isso que eu comento, Bárbara, e bem dentro dos nossos atendimentos, eu conversando com muita gente lá no Instituto, eu falei, olha, não é que a gente tem reinventado a roda e que a gente tem acesso a informações que ninguém saiba. É porque a gente trabalha tanto com bipolaridade que o nosso feeling aumentou de uma maneira tão grande, a gente está muito afiado. Então a doutora Bárbara foi essa pessoa que você comentou, né, anteriormente, né, sobre não fechar diagnóstico. Mas você percebeu que havia ali um quadro de uma bipolaridade sem especificação. Então, e anos de sofrimento, anos sem melhora, anos não dando continuidade a alguns projetos, né? E aí isso afeta a autoestima e a pessoa pode estagnar. Justo. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Acontece muito, Bárbara. Ontem eu estava atendendo um rapaz, se eu não me engano, ele é do Acre. Prefixo 94, então acredito que é muito longe, né? Então, pelo menos do outro lado do país. E eu achei interessante que ele falou assim, Caio, a vida toda tratado como depressão. Aí um belo dia desse aí, parei, não aguentei as medicações. Um belo dia não, já faz alguns anos. A medicação estava piorando minha situação, falei, ou a medicação é ruim ou o médico que não presta. Me falou desse jeito comigo ontem. Só que eu parei a medicação, né? E comecei a fazer psicoterapia. E a psicoterapeuta desconfiou da bipolaridade. E o gatilho veio porque esses dias eu vi uma potra, para quem não sabe o que é potra, é uma eguinha, um filhote de cavalo, que custava 40 mil reais no leilão e ele arrematou no leilão. Deu 40 sem poder. Aí passou um dia, assim, uma semana, ele viu 3 garrotes, né? Que ele é do interior, garrote é um bezerro, assim, um tourinho, né? Deu 75 mil em 3 tourinhos. Sem poder. Sem poder. Foi, comprou um carro de não sei quantos mil. Eu falei, opa, olha os prejuízos aí. Aí, cara, isso é bipolaridade mesmo. Aí marcou uma consulta com uma médica do Rio de Janeiro. Eu achei legal que acertou de cara, que geralmente a maioria dos médicos não fala em bipolaridade, porque não tem muito conhecimento sobre a área. E ela medicou ele, porque ele estava muito ativo, né? E eu passou uma medicação que eu acredito, ela é muito legal, sabe? Eu vou citar aqui o nome, né? Ela passou Lanzapina para ele. E Risperidona, juntos. E falou, Caio, eu de fato desativei, eu não tô comprando mesmo, sabe? Mas eu tô morrendo em cima de uma cama, eu não consigo, eu não tenho força, eu vou na academia, eu não consigo pegar 10 quilos, eu já não namoro com minha mulher, eu perdi minha atividade, eu tô morto em vida. O que tá acontecendo comigo? Eu falei assim, você já mediu sua prolactina? Possivelmente a prolactina é de uns 70, 80, né? Porque aí volto, né, na questão do feeling do profissional, né? De entender que um dos colaterais de ambos os dois, das duas medicações, é o aumento da prolactina e muitos homens não vão poder, não vão se dar com a medicação. Então é uma dificuldade muito grande, fazendo parte do tema do nosso podcast, que é acertar
a medicação. Uhum. É o acerto da medicação. Já pegou algum que a Olanza ou a risperidona colocou a prolactina do cara lá em cima, ele ficou... Já, já. Não só a Olanza, né? E risperidona, que são antipsicóticos de Aham. segunda geração, conhecidos por alterações metabólicas, como efeitos colaterais ou adversos, mas também com a famosa vortioxetina. Uhum. Uma paciente que teve amenorreia, a prolactina altíssima, só que a gente precisou pesar risco e benefício. Explica a amenorreia A para... amenorreia é a ausência ou diminuição do fluxo menstrual e da frequência de menstruação. Uhum. Parou de menstruar porque a prolactina inibe, né, via eixo hipotálamo, hipófise e adrenal e ovários, inibiu a menstruação, né? E aí, outro paciente que tem uma hiperprolactinemia por conta da risperidona. E Uhum. eu consegui contato com o endocrinologista que acompanha e falou assim: Bárbara, tem como você mudar? Eu falei: não, porque são anos tentando acertar. O paciente nunca esteve tão funcional, feliz, contente, assintomático, né? Importante. Muito importante, deixei a dose mínima. E aí a gente fez até ressonância de célula túrcica tal, seriamos a prolactina, para ver se não era também algum tumor de hipófise, né? Aí eu deixei a risperidona de 1 miligrama por dia, porque se eu tirasse, Dava ruim. dava ruim e é um paciente esquizoafetivo. Hum. Buraco mais É um embaixo. buraco mais embaixo, eu falei, não dá para mudar. Por questões financeiras, por questões de que foi a única combinação que deu certo. E aí o endócrino falou, então a gente vai usar cabergolina Hum. para diminuir a, a prolactina. E vamos seguindo. Top. Então, conjunto com outro profissional, eu sabia que ia ter algum efeito colateral e a psicoeducação do paciente foi importantíssima. Ou ele Uhum. iria ficar internado recorrentemente, ou iria ficar com aumento da prolactina, tendo como tratar esse aumento por outra via, Entendi. Entendi. entendeu? Então, são dois casos, assim, desse aumento considerável. É aquela circunstância, né? Por exemplo, mães bipolares, né? A gente sabe que a boa parte da medicação não dá para tomar durante a gestação. Tem algumas medicações que não podem, né? Uhum. A grande maioria não pode. A grossa maioria não pode. Mas tem algumas coisas que é a avaliação dos riscos, né? Uma mãe, um tipo 1, sem a medicação, como que vai ser? Uhum. E a própria gravidez é um fator de descompensação. Justamente aumenta tudo, né? Pode desestabilizar. Então, você tem que analisar os prós e contras e tentar diminuir o máximo. Limpar, otimizar, acompanhar com o ginecologista, diminuir fatores estressantes ali, né, na rede de suporte dessa gestante, dessa futura mãe. Justamente, justamente. São pontos a considerar, né? A gente tem que analisar os prejuízos, como que é, para considerar a medicação ou não, que tipo de medicação. E até muito importante, né? Em dado momento a gente pode até conversar sobre isso, né? Mães gestantes com bipolaridade, eu acho Uhum. que é é um bom assunto para a gente discutir. Nossa, deu uma agarradinha aqui. Bárbara, mas dando sequência ao, ao nosso bate-papo, é, você lida com situações bem complexas, porque você não trabalha só no instituto, né? E no instituto também não é fácil, pelo que você pontuou, porque o ajuste nunca é alguma coisa simples, exige Uhum. muito da gente. Existe algum indicador, Bárbara? Porque geralmente, quando nos procuram, o cara, pô, Caio, eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica para levar, porque meu médico solicitou. Quero levar para eu poder ter a certeza que eu sou TDAH, tenho TDAH, ou um TEA, ou uma Uhum. bipolaridade, alguma coisa do gênero, né? Avaliar alguma função cognitiva e etc. Existe, Bárbara, para você, dentro da clínica,
uma forma de diagnosticar, não diagnosticar, fechar um diagnóstico não é simples, né? Mas foi, cara, tem cara de bipolar isso aqui. O que que te chama atenção? Quais são os sintomas que mais chamam atenção para você? Lembre-se, a gente não tá fechando diagnóstico, mas fala assim, Red flag, né? Pulguinha justamente, atrás da orelha. pulguinha atrás da orelha. Cheira como bipolar, tem cara de bipolar, tem gosto de bipolar, não sei se é, né? Mas o que que você analisa a primeiro momento? O que que trouxe aquele paciente na consulta? Via de regra, o paciente, quando ele busca, ele está num momento depressivo. Quando ele é levado, normalmente é no polo oposto. Que ele acha que ele está super bem e falou: minha mulher quer que eu venha aqui porque ela falou que eu tô demais. E aí tem as nuances do discurso, do conteúdo do pensamento, da forma desse pensamento, atual ou recente, experiências prévias de uso ou não de medicação. Outra coisa que me acende também, história familiar positiva para algum transtorno mental, principalmente TDAH ou transtorno afetivo bipolar mesmo, que compartilha alguns genes, né, na expressão. Entendi. E isso me chama atenção, sabe? O discurso, o motivo que ele está ali, se ele trouxe ou se ele foi levado, e também a entonação da voz, né? O olhar vidrado de uma pessoa em mania é impressionante. Olha que legal, gente, esse dado aqui. Porque é impressionante a fala, você conhece, é uma agitação que não é uma agitação, por exemplo, de uma impulsividade de um TDAH. Não. Ele pode estar aqui se movendo de uma forma muito cadente, só que o discurso extremamente agressivo, ríspido, inquisidor, às vezes rude. E a forma de olhar, entendeu? Arrogante, um senso de justiça aumentado, um senso de razão aumentado, né? Disperso. Isso é red flag para identificação. Identificação. Assim. A gente considera e aí depois vai lapidando hipóteses de direcionamento do diagnóstico. Super importante isso. Aproveitando a deixa, eu acho que combina com o que você já trouxe. Bárbara, acontece algumas vezes da pessoa ligar desesperado. Um familiar. Cara, doutora, meu marido tá comprando demais, ele tá agitado demais, tá muito ativado. Tá numa mania ferrenha mesmo. Tá surtado. Surtado mesmo, entrando em surto. O que fazer nesse primeiro momento, Bárbara? Que um familiar entre nesse contato comigo? Sim. Bom, por protocolo e dado que eu atendo primariamente online, são poucos presenciais, garantir a segurança, a integridade física desse paciente e de quem está com ele, entendeu? E depois, na mesma ligação, o checar se está fazendo uso das medicações conforme prescritas, se já tem algum diagnóstico ou algum direcionamento de tratamento, se usou ou não alguma substância, entendeu? Anabolizante, termogênico, remédios para emagrecer. Entendi. Entendeu? Pra gente refinar até para onde vai direcionar. É um pronto-socorro geral? Se eu suspeito de uma intoxicação? Uma mania desencadeada por alguma substância? Entendi. Para fazer ali, talvez minimizar o colateral, talvez, de uma substância, às vezes um entorpecente, alguma coisa do gênero, né? E em casos, vou trazer um exemplo, tá? Bem pesado. Certo. Essa semana, aliás, uns 15 dias atrás, uma esposa me ligou e ela falou assim, olha, meu marido surtou e abandonou a casa. E assim, é muito comum, a gente lá no comercial, você tem que ver os relatos, né? Todo mundo. Minha esposa me largou. Às vezes no direct ali eu recebo no Instagram, você tem que ver. Minha esposa me deixou, meu marido me deixou e tal. E só que tem um problema, cara. E meu marido
ele é um bipolar tipo 1, ele tem uma carreira aqui na nossa cidade, eu não vou mencionar nem a cidade nem a carreira, óbvio. Ele tem uma carreira profissional muito conhecido, uma referência no que ele faz. Começou a se envolver com prostitutas, largou a casa, bebendo, usando drogas. Aquela desinibição toda, né? Total. Sabe? Se vestiu de vermelho mesmo, sabe? O bipolar tipo 1, né? Uhum. Colocou a veste vermelha, né? Chama atenção, né? Então, ele tava nessa proporção, sabe? E sem nenhuma crítica. E ele largou a casa. Só que ele tinha a chave da casa. E ele entrava em casa. E chegava às vezes de madrugada. E já tinha divorciado. Saiu de casa, abandonou o lar. Tava morando fora. Chegava de madrugada, deitava em cima da cama. Acordava o filho, a família toda. Às vezes drogado. Uhum. E às vezes queria ter relação com a esposa de uma forma ou de outra. E se permitisse, seria até a força. E que aí o buraco já muda de já porque um. aí, pô, é crime, né? Uhum. Concorda? Claro. Falei, Caio, o que que eu faço? Quando chega nesse ponto, Bárbara, que a pessoa ficou totalmente disfuncional, drogada, usando entorpecente, se envolvendo, risco pessoal e para a família, para o filho, qual que é a recomendação? Internação. Eu falei com ela, falei assim, hipótese alguma, ele é uma pessoa muito conhecida. Eu falei assim, ele pode ficar conhecido como o cara Um estuprador. que estuprou a própria esposa, que matou talvez a própria esposa, que dentro de um surto cheio de droga, ele pode ficar conhecido como um punhado de coisa. Se você não tomar essa decisão. Não, mas é muito pesado. Eu falei, olha... Aí vem o estigma, né, do peso de uma internação, né? O estigma. Aí ela até desconversou, não quis continuar a conversa. Eu falei assim, olha, a gente pode até agendar uma consulta com uma de nossas médicas lá do instituto, mas vou te confessar, nesse estado que está, não vai resolver. Primeiro que ele nem vai aceitar vir na consulta. E segundo, uma medicação não vai fazer efeito com um cara que está se usando entorpecente toda hora. O seu caso é mais embaixo. Aí, infelizmente, ela não aceitou e eu nem sei o que que houve. Me deu até vontade de perguntar checar, o que que aconteceu, né? Mas como esses casos, quantos desses você já presenciou? Se eu te disser mais de 50, 100, isso é o grosso. Infelizmente. Né, das crises. Infelizmente, e olha que pesado, né, Bárbara? Que não é exceção, né? Praticamente parece que é uma regra. Tá bom, vou até dizer novamente, não é regra, tá? Por favor. Porque senão generaliza, todo mundo pega no nosso pé. Né? Mas é muito comum. Infelizmente é muito comum. Uma parcela significativa não é? E você recorda do que eu disse de que o bipolar, ele vai normalmente em depressão, ou então ele é levado na mania. Entendeu? Um dos critérios de internação seria ameaça à integridade dele de terceiros, né, como a gente falou, falta de crítica da morbidade, para ele não está doente, ele não está adoecido, ele está super bem, inclusive, e risco iminente de algo muito pior acontecer. E aí a gente considera a internação para proteção de vida, acesso a tratamento adequado e ambiente protegido. Não é uma sentença ainda, tá? Porque não ocorreu crime. Então a gente considera isso, tem as formas clássicas, né? Voluntária, involuntária e compulsória. E é muito comum também, triste e real, que um familiar relute internar uma pessoa querida, né? E que bom que a maioria das vezes, após uma internação,
O retorno que a gente tem é que bom que você quis internar o meu esposo, doutora. Que bom. Esse caso tem um agravante, que eu pontuei agora. Ele falou assim, os papéis do divórcio são em cima da minha mesa, Caio. Ele quer que eu assine. Falei assim, no dia que você assinar, você já não tem mais o direito de mandar interná-lo. Porque você já não é mais esposa. É verdade. No dia que você assinar, você já não pode mandar internar. Aí falei assim, recomendo que você utilize o poder que ainda te resta. Para preservar a vida e dar uma dignidade para esse cara Pra e esse para cara. você e o restante da sua família. Tá? Talvez um futuro até pra família, porque do jeito que tá, complexo. Bárbara, legal, né? O bate-papo, né? Muito massa. Legal, a gente vai discutindo sobre os casos, trazendo situações. Eu te mandei uma perguntinha ontem, eu acho que é muito legal. Falei disso ontem nas redes sociais. Até falei mais do que o normal, porque ontem eu tava falando que eu sou especialista em café. Você sabia disso, Bárbara? Não, então vamos ser best friends. Cara, eu literalmente trabalhei com 10 anos com qualidade de café, comércio e qualidade de café. Então, entendo muito de café. E ontem eu tava tomando um Conilon. Café Conilon é diferente do arábica. Eu não sei se você já teve experiência de tomar um bom Conilon. O Conilon é diferente, ele tem um gosto muito exótico, né? Ele tem um gosto verde por detrás. Assim, se é incrível. Se tiver passando, coando um café Conilon do outro lado aqui, lá fora eu consigo estar passando um café Conilon. Eu sei porque é muito específico, né? E ele tem uma característica muito legal e peculiar, que ele tem o dobro da dose de cafeína do arábica. Da concentração, Da concentração. Dobro da concentração. É muito legal, você pega a xícara do Conilon, assim, na hora que você acaba de passar, ele tem um óleo muito... Os óleos É como essenciais se do fosse café um amendoado, né? Uma... que impregna ali. fica ali, sabe? É bem interessante. E eu tomei 2 xícaras de Conilon ontem. Minha amiga Coringou. ativou e eu fiquei muito mal, assim, pra dormir. Demorei, aquela coisa toda. E quase que o café Conilon é quase um psicoestimulante, né? De tão potente de cafeína. Tá? Pode ser considerado. É um estimulante, né? Psicoestimulante. Boa, boa. Café Conilon é psicoestimulante. Café, né? Bárbara, como que é o manejo? Nós já conversamos isso em outros podcasts aqui, onde a gente comentou especificamente de tratamento para TDAH em pessoas que detêm o transtorno bipolar. Então, falando sobre o uso de Venvance, de Ritalina ou de Atenta em pacientes com TDAH, né, mas tendo a bipolaridade e assim, dá para tratar, dá para usar o psicoestimulante, mas de uma maneira Muito parcimoniosa. bem acompanhada por um profissional. Jamais, eu não vou tomar, não faça, não faça, que não é bem assim. Mas como que é o uso e o que que o psicoestimulante pode fazer com o bipolar? Bom, o psicoestimulante está na própria palavra, ele estimula, né? Ele ativa vias ali que podem desestruturar a arquitetura do sono, né? Proatividade da pessoa, né? Ou desinibição, sintomas ansiosos, ou até sintomas somáticos como taquicardia, sudorese, inibição do apetite. Para o tratamento concomitante do TDAH e bipolaridade, nós temos uma hierarquia dentro das condições neuropsiquiátricas, uma hierarquia de gravidade e que necessita uma atenção especial. Por exemplo, entre TDAH e bipolaridade, eu preciso tratar a bipolaridade, estabilizar. Primeiro, né? Primeiro. Começa por ela. Até porque há sintomas do TDAH que podem se confundir Com a bipolaridade. com a bipolaridade. Distração, distraibilidade aumentada, a distração aumentada, né? Desinibição do comportamento, impulsividade, responder muito rápido, interromper as pessoas, né? Isso pode ser confundido com TDAH ou ser uma dica aí para a gente pensar que esse paciente está instável, né? Ou pelo menos em hipomania. Dá para usar psicoestimulante no paciente cujas comorbidades são TDAH e bipolaridade? Dá sim.
desde que haja uma boa psicoeducação, o paciente consiga identificar iminências de descompensação, desde que ele esteja estável, pelo menos há mais de 6 meses ou um ano, para a gente ver também se esses sintomas de TDAH eles não estão piorados ou residuais por conta de uma bipolaridade não tratada, ou se realmente é um TDAH comórbido. E aí a gente pode usar da experiência prévia do paciente com uso estimulante ou não. Entendi. Entendeu? E se ele costuma ter mais episódios do polo superior, na hipomania e mania, ou depressivos. Se ele tem uma tendência maior a ter mania, ou história anterior até de mania por anfetaminas, eu vou evitar o uso de anfetamina. Eu vou por outra via. Entendi. Entendeu? Tem vias para isso, né? Tem. Mas vamos turbinar um pouco a pergunta. Deixa eu colocar um pouco na massagem de você aqui, Bárbara. Psicoestimulante que não está dentro de um tratamento medicamentoso, num uso recreativo, talvez, ou talvez para potencializar o meu dia, porque eu tomo o Venvance, eu vou... Nem sabe ele, né, que quando ele tá em hipomania é praticamente como se ele tivesse usado uma anfetamina. Uma anfetamina, né? É super interessante isso aqui, um dado muito curioso até para você, tá? Para você que tem uma agitação, tá numa hipomania, não vou chamar severa, né, mas tá em hipomania. A hipomania é um estado de agitação, onde você fica mais agitado, mais energizado, mais disposto, e é justamente isso que as pessoas normais sentem quando elas tomam Venvance. Então, o estado que você tem natural dentro da sua hipomania é como se uma pessoa normal usasse o Venvance. Então, você é como se já tivesse utilizado, né? O que acontece com essas pessoas que já estão num quadro, talvez, de hipomania? O que pode acontecer? Ou não hipomania, às vezes está ali numa eutimia por um tempo, resolve ali... E uma tendência aquela tendência interna a virar, né? A virar, porque o cara, quando um bipolar fica eutímico, ele acha que o mundo perdeu o sabor. Muitas das vezes, acabou, eu tô em depressão. Você já ouviu isso quantas vezes? 100% das vezes. O humor eutímico, gente, lembre-se, a bipolaridade é um transtorno de humor caracterizado por dois polos, né? Por isso que é bipolar, vem de dois polos, né? Então, ou você tá aqui, ou você tá aqui. Só que não é bem assim. Entre o polo mania e o polo depressivo, existe uma faixa que a gente chama de humor eutímico, né? Então, geralmente, quando a Bárbara trata, ajusta a medicação correta, tudo bonitinho, você coloca esse bipolar nessa faixa aqui, que é uma faixa onde os mortais normais, assim, as pessoas normais vivem. Sim. Quando o bipolar entra nessa faixa, a Bárbara não me deixa mentir, eles ficam muito entediados, eles falam, poxa, vai ser sem graça assim para sempre. Eu falei, não. O que é sem graça, né, para começar? Não ter um desafio ali para uma maratona para correr, um terreno para comprar de uma hora para outra, ou usar a droga do momento, ou ficar isolado completamente dentro de um quarto. Aí ele tem contato com quem ele é dentro de uma doença estável. E todos reclamam. Eu odeio estar assim. Eu não acredito que eu tomo remédio pra ficar assim e eu tenho saudade da hipomania. Desculpa eu rir aqui, gente. Eu tenho que rir. Aqui a nossa produção, o Márcio, aqui, sabe, Márcio? É impressionante, cara. É isso que a gente ouve. O cara fala que não, eu tô mal, eu estou em depressão. Aí sabe o que ele faz? E aí entra no ponto, Bárbara. Eu preciso de alguma coisa. Aí ele vai pra me agitar. Não vou parar o remédio que a doutora me passou porque... de fato, eu já não estou mais comprando, eu não estou fazendo isso ou aquilo, então eu estou bem, mas eu tenho que dar uma turbinada, não vou falar nada com ela, porque talvez, né, ela não vai credenciar e nem vai me liberar uma receitinha amarela para isso, vai no mercado negro, compra um Venvance e pum, chapa. Isso quando o Venvance, ainda tá bom, que ainda é uma droga que pelo menos
Já tá Documentada, documentada, estudada pra estudada. caramba. Aí vai lá e chapa e o que que acontece? Pum, mania, hipomania. É uma loteria. É uma loteria muito séria. E as chances de ganhar uma descompensação, as chances são altíssimas, Uhum, né? Porque é uma questão de tempo. Ah, mas eu só usei um dia para trabalhar mais, ou porque eu estava tomando um copão e queria estender até mais tarde, tinha tempo que eu não saía. É uma questão de tempo. Porque aquele uso, mesmo que tenha sido pontual, já acabou com a arquitetura do seu sono, né? E de outras vias de sinalização neuroquímicas do seu cérebro. Você tomando ou não medicação. Então isso sim. confunde e é um gás para haver a desestabilização. Se o uso for recorrente, fora de indicação e necessidade, de novo, questão de tempo para desestabilizar. Provavelmente para um episódio high. Hipomania ou mania. Vou. Todo mundo que nos assiste sabe que eu sou bipolar, tá? E eu fiz justamente. Sabe essa história que eu acabei de contar aqui? Será? Sabe essa história da estabilização, que eu encontrei o humor eutímico, né? E tava ruim a vida? Pois é, isso não é do paciente, foi o Caio que aconteceu. Essa história é minha. Que vergonha, né? E eu já contei isso em outro momento. Vou te contar uma história com a minha experiência com isso. Sim. Eu tomei 4 dias o Venvance. Trabalhou como nunca, né? Não, a gente fica meio idiotizado, né? Porque a gente pensa que a gente tá rendendo, né? Você consegue se concentrar. Li um livro em um dia. Pergunta sobre o que você leu, se você sabe dizer. Então você não absorveu, você só meio pateta naquele momento ali. Eu, tá? Você fez, mas a qualidade daquele feito fica Não, muito ficou. aquém. No meu caso, né? Na minha circunstância. E o que que houve? 4 dias tomando um atrás do outro. No quarto dia eu vi que o negócio ficou muito ruim. Que eu já tava assim. Deu uma depressão pós-uso, né? Isso acontece muito quando no uso de cocaína, Exauriu a sua dopamina, né? O seu exauriu, aí eu pool de precisei de dopamina. tomar de novo. Cara, quando foi o 5º dia, eu falei, não posso tomar mais. Eu tava aqui, né? Imagina que secou a produção de dopamina por um mês. Parece que o cérebro falou assim, produzir que chega nesses 4 dias. E eu entrei num estado depressivo que, cara, eu pedi a morte. Eu falei, não é possível isso. Para eu me recuperar desses 4 dias de uso de Venvance, Bárbara, foi um caos. Foi um caos, assim, foi extremamente perigoso, porque eu desci de uma vez para depressão. É uma queda muito brusca. Muito brusca, foi terrível, eu não consegui sair daquele estado, foi terrível, mas estou aqui, né? Então, sinal que eu passei por ele, graças a Deus. Bárbara, já estamos chegando aqui no final. A gente precisa aqui finalizar o nosso bate-papo, porque se deixar nós vamos longe, já deu para Ainda mais perceber. com cafezinho, É né? a primeira vez que você faz aí, tá? Curtiu a sua experiência? Ah, eu tô gostando. Então, falei que era legal. Primeiro de tudo, quero te agradecer porque você separou esse tempo. Eu já tô tentando trazer a doutora Bárbara aqui, ó. Falei, Tem. Bárbara, faz... Enfim, consegui trazer ela hoje, te agradecer, tá? Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. E eu esqueci, inclusive, eu tenho que te pedir uma coisa, por favor, você que nos assiste. Então, você não tem ideia de como é o nosso investimento de tempo, de estudo, para estar aqui para falar as coisas que nós falamos. Eu preciso, por favor, não vai te cobrar, não vai te custar nada. Você lá se inscrever no nosso canal, clicar lá, curtir, sabe? Se inscrever no sininho das notificações para quando chegar um vídeo novo, então chegar até você. E cara, e se você quiser me ajudar, ajudar a doutora Bárbara, fazer a gente crescer mesmo, você vai fazer uma coisa para mim. Você vai encaminhar esse podcast para uma pessoa que você sabe que precisa de ouvir esse conteúdo. Você vai ajudar a pessoa e vai me ajudar muito mais ainda. Obrigado, gente. Bárbara, te agradeço. Considerações finais e dá um tchau pra galera aí, fala, só dá um oi pra galera. Gente, eu relutei bastante em estar aqui, né? Eu sou muito tímida e reservada, mas valeu a pena.
A gente se esforça muito para trazer informação de qualidade, em primeira mão, com referências e bibliografias atualizadíssimas, né? É um Justo. estudo permanente e um desejo de continuar ajudando todos os pacientes, tá? Te agradeço, Caio. Quem Sim. sabe numa próxima a gente Não, retorne. quem sabe não. Agora passa boi, passa boiada. Agora abriu a porteira, você vai voltar. Sim. Então, mas é de fato, só para finalizar aqui, gente, esse podcast ele foi criado com essa intenção. Ele está alinhado com a missão de vida, Bárbara, que eu criei há muitos anos, que era libertar as pessoas das trevas da ignorância através do conhecimento da sabedoria. Uhum. O Instituto foi criado, fundamentado nessa missão. Então, e hoje o que a gente faz, de fato, é libertar. O conhecimento liberta, o conhecimento real, né, fundamentado, baseado em evidência, Sim. liberta e ajuda as pessoas. Então, eu acredito que a gente cumpriu a nossa missão aqui hoje. Agradeço a você, tá, gente? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.